Olá pessoal, vamos retomar nosso curso de Eletro Fácil. Hoje é a sexta aula, vamos falar a segunda parte do intervalo PR. Inicialmente, a aula passada, a aula 5, falamos sobre o PR longo, né? O nosso amigo BAV, bloqueios atrioventriculares. E agora falaremos sobre o PR curto. Vocês já devem ter percebido que eu estou seguindo uma lógica. Comecei falando de vetores, né, construção do elétron. Depois falei de papel, falei de atividade elétrica, como é que funciona o esqueleto elétrico do coração. Depois falei sobre a onda P. Depois agora estou falando sobre intervalo PR, inicialmente falando PR longo, agora PR curto. E aí eu vou passar andando as ondas, né? P, intervalo PR, aí eu vou para o QRS, segmento ST, onda T. Tá? Então eu vou seguir essa lógica, que eu acho que uma forma mais didática de lidar com os assuntos. E dessa forma vocês sabem, podem até estudar o próximo assunto, que vai ser o QRS, que a gente vai falar. Hoje falaremos sobre PR curto. No meio desses assuntos, por exemplo, bloqueio atrioventricular, já falei algo sobre bradiarritmia, BAVT, BAV2 para 1, MOBS 1 e 2, né? Então já vou mesclando assuntos, por exemplo, puxando alguma coisinha. Bradiarritmia já falei na aula passada. Esta aula aqui a gente vai falar alguma coisa de taquiarritmia, as taquicardias paroxísticas. Falaremos a seguir, vocês vão entender. Beleza? Aqui para entender de novo o esqueleto elétrico do coração, temos aqui o nosso nó sinusal 1, feixe de Beckmann, feixe internodal anterior, médio e posterior, nosso amigo nó atrioventricular, feixe de Ries, o 7, ele se subdivide em esquerdo e direito. Direito vai aqui para o ventrículo direito e o esquerdo para o ventrículo esquerdo. O esquerdo ele se subdivide em divisional antero-superior, que é este 11, e divisional póstero-inferior, que é este 10. Coloquei essa figura para falar que o intervalo PR é o período que leva da onda saindo aqui do 1 vir para cá e descer para o QRS aqui. Tá? Esse é o intervalo PR. Esse intervalo PR ele só existe porque nosso amigo 6 aqui, nosso amigo nó atrioventricular, ele retarda o estímulo que saiu lá do nó sinusal. Ele pega, segura, opa, calma, aí pode passar. Vem de novo o estímulo, opa, segura aí, pode passar. Então, parece ser uma bobagem, mas esse estímulo, esse nó atrioventricular, ele é uma providência divina. Por que eu estou falando isso? Porque se ele não existisse, o estímulo passaria direto do 1 para o 7 aqui, por exemplo, tá? Viria direto, sem pausa nenhuma. E o que aconteceria? Não aconteceria nada. Porém, em algumas situações, e uma situação em especial, poderia acontecer uma catástrofe, que é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, a gente tem em torno de 600 a 650 estímulos atriais por minuto. Se a gente não tivesse esse filtro aqui, no 6, né, o nosso nó atrioventricular, o que ia acontecer? Todos esses estímulos passariam para o coração, ventrículo, tá? E o que ia acontecer? A fibrilação atrial automaticamente viraria fibrilação ventricular. O paciente cairia morto. Lembrando que a fibrilação atrial é a arritmia mais frequente no ser humano. Em torno de 20% de todo mundo, todas as pessoas, irão desenvolver em algum momento fibrilação atrial, tá? Ou paroxística, ou enfim. Alguma vez na vida, 20% da população poderá desenvolver fibrilação atrial. Imagina que esses 20% morreriam se não existisse o nosso amigo nó atrioventricular. Seguindo, vamos falar sobre PR curto. Meio sem graça, né? Essa aqui coloquei sinal de curtir, mas enfim, foi a única piada que eu consegui pensar. Ela é também chamada pelos seus amigos de síndrome de pré-excitação ventricular. Lembrando que precisamos para o nosso PR normal, o intervalo PR normal é de 3 a 5 quadradinhos, intervalo e não segmento. Segmento é o que se segue, lembra? Segmento é isso aqui.
Intervalo é tudo isso aqui, tá? Desde o início da onda P até o início da onda R. Então, o intervalo PR normal entre 0,12 e 0,20. Então, o PR curto seria menos do que 0,12. Perfeito? É isso. Taquicardia, aqui eu vou falar sobre 3 possibilidades. Taquicardia de reentrada nodal, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Low-Ganon-Levine, tá? A taquicardia de reentrada nodal, eu coloquei esse monte de interrogação aqui, por quê? Porque ela não faz parte das síndromes de PR curto. Então, o que ela está fazendo aí, Felipe? Então, é o seguinte, eu acho que ela tem tudo a ver com as síndromes de pré-excitação. Por quê? Ela é uma alteração do nó atrioventricular. Como essa aula fala sobre o estímulo passando rápido do nosso átrio para o ventrículo, eu acho que tem tudo a ver falar sobre a taquicardia de reentrada nodal. E vamos começar por ela. Vamos lá. Aqui está nosso nó sinusal, tá? O nó sinusal vai mandar o estímulo atrial, nosso sinusal manda lá o estímulo sinusal, ele vem, faz aquela pausa, opa, calma aí eu deixo passar, que é pelo nosso nó atrioventricular. Vamos dar uma aproximadinha nesse nó atrioventricular aqui, aproximando a lupinha aqui, né, jogou ali, opa, tem um probleminha aqui, tem um buraco no meio do nosso nó atrioventricular. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de dupla via nodal. Tenho 2 lugares para passar aqui, tá vendo? Em vez dele ser maciço, ele está passando, tem um buraco no meio, e aí o que ele está fazendo? Está fazendo um circuito que pode passar por 2 situações, ou para cá, ou para cá, certo? Esse é o substrato para a gente poder desenvolver a taquicardia de reentrada nodal, a dupla via, né? 80% das taquicardias paroxísticas supraventriculares, que a gente vai falar sobre ela agora, elas são decorrentes de dupla via nodal, né, que é o que a gente chama de taquicardia de reentrada nodal. A gente tem, então, 2 possibilidades de prosseguimento, segundo as setinhas aqui, a setinha azul, certo? A gente tem a possibilidade Rubinho-Barrichello e a gente tem a possibilidade Usain Bolt. Vão apostar corrida os 2. Quem que vocês acham que vão ganhar? Que vai ganhar a corrida? Rubinho-Barrichello, né? Não, brincadeira. Vai ganhar Usain Bolt, tá? Usain Bolt sempre vai ganhar essa corrida. Não tem nem como comparar com o nosso amigo simpático Rubinho-Barrichello, mas ele sempre vai ganhar. Tá? Então, nosso sinusal mandou estímulo, chegou aqui, apostou corrida, Usain Bolt, Usain Bolt e Usain Bolt. Sempre vai descer por aqui, tá? E o estímulo do Rubinho, ele se anula porque, chegando aqui, física básica, o que acontece quando o estímulo chega aqui? Se subdivide, vai metade para cá e metade para cá, e aí ele ia anular essa força que estava descendo por aqui. Então ela sempre vai ser anulada, tá? A via Rubinho é lenta e é anulada pelo Usain Bolt. Beleza, isso daí ele vai levar a vida normal. Problema, acontece que a via do nosso amigo Usain Bolt, ela demora para voltar a funcionar. Como assim? O Usain Bolt, quando ele corre, ele se cansa fácil, tá? Quando ele acaba uma corrida, ele não consegue correr logo uma outra em seguida, né? Então ele tem esse probleminha. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a via rápida, tá? Que é esta via do Usain Bolt, ela tem um período refratário longo. Ou seja, um período que ela demora para repolarizar, tá? Já a via do Rubinho-Barrichello é uma via lenta, tá? Porém, ela repolariza rápido. Acabou a corrida, o Rubinho já quer correr outra, mesmo chegando em último. Então, o que acontece? Eu vou sempre descer pela via do Usain Bolt. O problema é que se um estímulo vier muito precoce, o que vai acontecer? Vai chegar aqui, eu vou descer pela via do Usain Bolt, vai falar, opa, ainda estou cansado, estou descansando, calma aí. E aí o que ele vai fazer? Vou ver pela outra via. A outra via vai devagar e sempre, mas ela já está recuperada, porque o Rubinho está pronto para correr de novo. Então ele vem devagar, 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 devagar. Chegou aqui, ele vai dividir também, né? Divide o estímulo do Rubinho aqui. E aí ele vem vir para cá.
Quando ele chegar aqui, ele já vai pegar a via do Usain Bolt. Bora correr de novo. Só que aí ele vai correr para o lado errado. Por quê? Ele vai descer por aqui, se subdividiu, vai pegar isso daqui já repolarizado e vai estimular o átrio e não o ventrículo. E aí ele vai estimular o átrio vai estimular a via do Rubinho, que vai estimular a via do Usain Bolt, e aí vai entrar no circuito aqui. Esse circuito aqui que a gente chama de taquicardia paroxística, ele vai desenvolver uma taquicardia de QRS estreito com uma frequência em torno do dobro da frequência normal do paciente e com ritmo completamente irregular. Você vai ter a característica clássica dessa síndrome é que eu vou ter a ausência da onda P precedendo o QRS. A onda P ela pode estar no meio do QRS ou ela pode estar depois do QRS. Como assim? Depois por quê? Porque se eu desci por aqui, estimulei o ventrículo e depois o átrio, é claro que vai primeiro ter o ventrículo estimulado depois que eu vou estimular o átrio. E ainda te falo mais uma coisa. A concavidade da onda atrial vai estar de cabeça para baixo, onde eu esperaria que ela estivesse de cabeça para cima, que é D1, D2 e AVF, né? Lembra? Ritmo sinusal, onda P positiva em D1, D2 e AVF, perfeito? Só que quando ela desce para o ventrículo, ela segue o caminho descendo para o ventrículo. O problema é que agora ela está subindo do ventrículo, então ela vai tá exatamente inverso da onda que eu esperaria. Complexo, não é? Mas a gente vai mostrar para vocês, vocês vão entender. Aqui, pessoal, o ritmo sinusal normal sai daqui e vem para cá, perfeito? A onda sai daqui e vem para cá. Então ela faz esse vetor, ó, saindo daqui, vindo para cá. Esse vetor ele vai ser positivo em D1, D2 e AVF e negativo em AVR. O problema é que agora eu estou fazendo o caminho inverso. Eu vim pelo Rubinho Barrichello, desci e subi pelo Usain Bolt. Então ele vai fazer este caminho, tá? O vetor vai ser este aqui, daqui até aqui. Ou seja, eu vou ser exatamente o inverso do que eu esperaria. Vai ser negativo em D1, D2 e AVF e positivo em AVR. Vou estar indo para AVR, tá? Então eu vou fazer um caminho inverso. Igual eu falei, a onda P pode sumir no meio do QRS ou ela pode estar logo depois do QRS, porém negativa, na onde ela estaria positiva normalmente. E quando que eu vou ter o Rubinho pronto e o Usain Bolt ainda machucado? Quando o batimento for uma extrasístole, eu vou mostrar, tá? Um batimento precoce, olha lá. Eu vinha com um batimento bonitinho, ok? Tive uma extrasístole, que vai ser um batimento precoce, olha ela aqui, tá? A extrasístole foi um batimento precoce e desencadeou ataque à arritmia supraventricular. Olha a frequência, a diferença dessa frequência aqui para essa aqui de trás. Está o dobro da frequência normal, tá? Olha só, de novo. Aqui já está em taquiarritmia supraventricular. Olha aqui, eu coloquei esse slide porque dá para ver claramente a onda P aqui, ó, no meio da onda T, logo no início da onda T, uma onda P negativa entalhando a nossa onda T. Olha só, bonitinho, certinho, certo? Aqui de novo, ó, negativo. Tá? Vou mostrar um que dá para ver muito bem, tá? Esse aqui é outra com uma frequência bem mais rápida, tá? Esse slide eu coloquei, esse slide aqui é de uma paciente minha que está internada no Hospital Geral. Olha, para não falar que é mentira, 19/7/2015, tá? É de ontem, anteontem esse eletro. Essa paciente está com o interno Ronan, um palmeirense, gente boa, tá lá. Olha só, eu coloquei esse eletro porque, primeiro, é uma ataque supra, tá? Ela está com a frequência alta aqui. Não tem onda P precedendo QRS, olha só. Pode procurar onda P, não tem. Porém, logo depois do QRS, eu tenho uma onda negativa. Olha ela aqui, ó. Negativa, negativa. Olha aqui, ó. Tem o QRS, opa, dá uma entalhadinha, e uma onda negativa, uma onda P negativa. Ela positiva onde? Em AVR. Onda P positiva em AVR logo depois do QRS. Esperaria que ela fosse negativa, né? Aqui. Enfim, uma ataque supra bonita, né? Essa aqui bem bonita, dá para ver certinho a onda P, né? A onda P negativa logo depois do QRS e positiva em AVR.
Eu achei esse elétron bastante interessante. Como é um caso real meu, eu resolvi trazer e colocar ele na aula. O slide seguinte, eu tô usando uma medicação chamada adenosina, que a gente usa para essa situação de taquicardia supraventricular. E essa medicação, ela age no nó atrioventricular, ela bloqueia o nó atrioventricular por em torno de 6 segundos, tá? E como ela bloqueia o nó atrioventricular, ela vai tirar o paciente daquele ciclo que a gente mostrou, que é o ciclo do Rubinho com o Usain Bolt, né, que o Rubinho acabou entrando. E vocês vão ver uma medicação sendo utilizada de forma real. Eu achei interessante colocar esse slide. Eu sei que a proposta do curso não fala sobre terapêutica, mas é bem interessante para vocês verem. Dá uma olhada. Vai aparecer aí. Opa, esse aqui sou eu, viu? Então a frequência do paciente 192 inicialmente, né? Tá usando a medicação. Opa, usou? Saiu. Tá vendo? Olha só. Sai na hora, né? A adenosina tem a característica de fazer um efeito muito forte, muito potente e rápido, tá? O paciente sente um mal-estar logo depois que a gente usa, mas ela funciona direitinho, é uma droga bastante segura. Bom, a próxima situação que a gente vai falar é sobre uma síndrome chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. São esses três simpáticos senhores aqui que descreveram as síndromes, tá? Sr. Wolff, Sr. Parkinson, Sr. White. Na verdade, eu não sei se é exatamente essa ordem, mas é esses três aqui, podem acreditar. Foi descrita em 1930, era caracterizada por uma tríade. A tríade do PR curto, ou seja, um PR menor do que 3 quadradinhos, um QRS largo, o QRS largo também maior do que 3 quadradinhos, e a onda delta. A gente vai falar sobre isso. Ela pode gerar 2 tipos de arritmia que a gente vai conversar. Resolvi colocar de novo essa figura. Aqui é aquela figura tirando os 2 átrios, tá? Átrio direito, átrio esquerdo. Aqui o nossa aorta retirada e aqui a nossa pulmonar retirada. Só para falar que são todos no mesmo plano e que essa parte azulada, toda azulada, é o nosso esqueleto fibroso. Ele não deixa nenhum estímulo passar do átrio para o ventrículo, a não ser que seja por aqui, olha só, pelo feixe atrioventricular. Aqui fica o nó sinusal, desculpa, o nó atrioventricular. E por aqui, e só por aqui, que ele vai poder passar o estímulo elétrico. E aí ele vai descer pelo feixe de His. A síndrome de Wolff-Parkinson-White nada mais é que um buraquinho nesse assoalho aqui, deixando passar estímulo não só por aqui, por outro também, tá? É isso que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. E ela gera isso aqui, a onda delta. Delta é aquele triângulozinho da fórmula de Bhaskara, vocês lembram lá do segundo grau? Equações de segundo grau, né? Tem aqui esse triângulozinho, a onda delta. O QRS ele é empastado justamente por causa da onda delta e ele fica alargado por causa da onda delta. E ela é precoce, por isso que ela vai gerar o PR curto, tá? Então você vai ter intervalo PR curto, onda delta e o QRS alargado, tá bom? A onda T costuma inverter também, mas isso não faz parte da tríade. E o que isso vai acontecer? O que quer dizer essa onda delta? A onda delta quer dizer que eu tenho um buraco no nosso esqueleto fibroso. E a partir desse buraco eu vou estimular o nó sinusal. Vai mandar o estímulo, vão vir por aqui pelo feixe de Beckmann. Chega aqui, eu ia morrer o estímulo aqui, ia descer pelo nó atrioventricular, perfeito? Perfeito. O problema é que aqui eu tenho um buraco. E esse pedaço de músculo aqui, eu vou despolarizar via célula a célula. E ele vai gerar esta onda delta. Esse pequeno pedaço de músculo vai gerar esta onda. O restante do músculo despolarizado vai gerar a onda normal, QRS estreito, bonitinho. Então a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade. Estou aqui normal, bonitinho, funcionando ok, beleza.
né, saindo do nosso sinusal, descendo por aqui, empatando aqui com um feixe de quente. Esse feixe aqui a gente chama de feixe de quente, esse feixe anômalo. Problema: eu tive uma extrasístole ventricular, por exemplo. Pum, saiu uma extrasístole daqui. Aí ele vai sair daqui a extrasístole e vai seguir para despolarizar todo o ventrículo. Se ele vai seguir para despolarizar todo o ventrículo, o normal seria que a extrasístole se exaurisse, acabasse exatamente no nosso esqueleto fibroso, que é a divisão entre o átrio e o ventrículo. O problema é que a gente tem aqui o feixe anômalo, o feixe de quente. E como tem esse buraco, o feixe de quente, o que vai acontecer? A extrasístole ela não vai se limitar a se encerrar aqui no esqueleto fibroso. Ela vai atravessar o feixe de quente e vai despolarizar o átrio de forma retrógrada, formando aquela onda P negativa. O que acontece? O átrio vai ser estimulado de forma retrógrada, vai estimular o nó ventricular, que vai estimular o ventrículo, que vai estimular o átrio, que vai estimular o nó ventricular, que vai estimular o ventrículo, e vai formar este ciclo aqui, o que a gente chama de reentrada atrioventricular ou macro reentrada, semelhante à reentrada nodal, que é a mesma coisa, só que bem menorzinha, né? O que a gente chama de micro reentrada. Aqui a gente vai ter uma macro reentrada, porém o resultado é exatamente o mesmo. A gente vai ter um ataque supra, uma taquicardia paroxística supraventricular, agora de reentrada atrioventricular. Mas ela se assemelha demais com a taquicardia de reentrada nodal, de tal forma que a gente não consegue diferenciar uma da outra. Então acontece exatamente a mesma coisa, uma taquicardia regular, de QRS estreito, sem onda P precedendo QRS, e é possível, às vezes, a gente encontrar uma onda P retrógrada e negativa logo depois do QRS. Tá? Pode acontecer, como na taquicardia de reentrada nodal. Aqui de novo, com uma P retrógrada, olha aqui, ó, em D1, negativa onda P, tá? Logo depois do QRS. E aí a gente pode, essa reentrada aqui a gente chama de ortodrômica. E ela pode fazer o que a gente chama de reentrada antidrômica. A reentrada antidrômica é aquela alteração que eu falei que o nó atrioventricular preveniria. Como a gente tem um esqueleto fibroso normal na pessoa rígida fisiologicamente, o que acontece? Os estímulos só passariam pelo nó atrioventricular. E eu poderia ter uma fibrilação atrial que o nosso estímulo do nó atrioventricular, o que quer fazer? Opa, esse estímulo aqui vai passar, agora esse aqui que vai passar, agora esse aqui que vai passar, agora este. Porém, como eu tenho feixe de quente, um buraco aqui no meio do ventrículo, no nosso esqueleto fibroso, o que vai acontecer? Todos esses estímulos que seriam bloqueados no nó atrioventricular, o que vai acontecer? Eles vão descer via feixe de quente e estimular diretamente o ventrículo sem respeitar o nó atrioventricular. E aí vai chuveirar estímulo aqui por ventrículo, podendo transformar uma fibrilação atrial numa taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular. Olha só, a gente gera QRS alargados de forma irregular, com frequência extremamente elevada, tá? Em torno de 400, 300 batimentos por minuto, podendo gerar uma parada cardiorrespiratória, uma PCR por TV FV. Aqui um exemplo, esse eletro aqui ele foi cedido por uma colega de plantão chamada Amanda, trabalhando em Santa Rosa. Ela atendeu esse paciente aqui, precisou cardioverter ele. Aqui é outro exemplo de reentrada antidrômica via Wolff-Parkinson-White, via feixe de quente, fibrilação atrial, levando a uma fibrilação ou uma taquicardia ventricular aqui no caso, com frequência altíssima, o paciente com necessidade de cardioversão, instabilidade hemodinâmica, paciente potencialmente fatal. Uma possibilidade rara na síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque você teria que ter ela relacionado à fibrilação atrial, e mais uma situação que seria o período refratário curto do feixe de Wolff-Parkinson-White, né, o feixe de quente. Mas é uma possibilidade
real, tá? Que pode levar à morte do paciente. E aqui vamos falar sobre a síndrome de Lown-Ganon-Levine. É muito parecida com o Wolff, porém, você, apesar de ter um feixe anômalo rápido, tá? Esse feixe anômalo ele se liga às fibras de His-Purkinje. Se ele se liga às fibras de His-Purkinje, a despolarização ventricular vai ser eficiente, vai ser estreita, é normal. Porém, você vai ter o PR curto e só, e nada mais que isso. Coloquei aqui o amiguinho lá do Gangnam Style, por causa do nome aqui, lembra um pouquinho, é só para vocês guardarem. E aqui está a tal da síndrome de Lown-Ganon-Levine, que é o PR curto, olha só, PR bem curtinho, né? Menos de 2, 3 quadradinhos aqui, tá? Bem, sempre olhar para D2, que é onde você melhor vê onda P e onda QRS, tá? Então olha para cá, você vai ver, tá bem bonitinho, direitinho. Beleza? E é isso, pessoal. Um pouquinho mais complexa a aula de hoje, porém vai ficar cada vez um pouquinho mais difícil, tá? Vocês têm que olhar eletro, vocês têm que estudar, vocês têm que rever as aulas. Perfeito? E é isso, pessoal. Boa noite.